Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui no canal. Aproveita, deixa aquele like, compartilha, se inscreve que é super importante. A gente já tá rumo aos 1000, bem perto, então ajuda, tem um botão aí embaixo, se inscreve, comenta, compartilha nas suas redes sociais, porque pode ajudar um monte de gente. O vídeo de hoje é mais um daquela série de empregos. Nós vamos falar sobre 3 pontos que as pessoas nas entrevistas de emprego negligenciam e são reprovadas. Elas não se atentam a esses 3 pontos que são básicos, mas você, eu tenho certeza que não vai cometer esse erro depois de assistir esse vídeo e vai ter a sua aprovação. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ser aprovado na sua próxima entrevista de emprego. Então, roda a vinheta. Bom, vamos começar primeiro lembrando um pequeno roteiro da entrevista de emprego. Porque tem gente que nunca fez uma entrevista, pode ser você que esteja assistindo, seja sua primeira entrevista do seu primeiro emprego. Bate aquele nervosismo natural, você não sabe nem como é que acontecem as coisas. Ou então você já pode ter passado várias vezes por esse processo e conhece ele de cor e salteado, mas ainda comete alguns deslizes. Então o objetivo daqui é te chamar a atenção para 3 pontos principais e básicos que vão fazer a diferença. Mas antes, vamos primeiro para um roteiro para equalizar o conhecimento de todo mundo em relação à entrevista. Uma entrevista de emprego, evidentemente, apesar de ser uma entrevista, né, alguém faz perguntas e a outra pessoa responde, é uma conversa. E é uma conversa onde as duas partes têm momentos nessa conversa. Momentos muito claros, em que cada um fala bastante, e esse bastante vocês vão entender o quanto é, e em algum momento se troca informações, perguntas e respostas de ambos os lados. Então vamos lá, se primeiro essa entrevista começa acontecendo com o entrevistador e depois você vai falar sobre você, precisa ter alguns cuidados especiais. E eu também vou explicar por quê. Se porventura começa com você falando sobre você, se apresentando, e depois o entrevistador vai falar, é um pouco mais fácil. E aonde está a dificuldade do primeiro formato e a facilidade do segundo? Por quê? Vamos para o primeiro formato, que é o entrevistador começa a falar. O que acontece nisso? Ele vai falar da empresa, vai te mostrar o que é a empresa, o que é a empresa, depois vai falar da oportunidade, da vaga, vai dizer quais são as atividades, vai te dizer quais são os benefícios, enfim, vai te contar uma série de coisas. E depois ele vai pedir, tá bom, Marco, vai lá, conta um pouquinho sobre você. E aí, antes de você começar a falar, você pergunta para o entrevistador. Pergunta mesmo, não há problema. Eu posso tirar algumas dúvidas antes? Por que eu estou te falando isso? Porque se você começar a falar e começar a se apresentar, na hora que essas dúvidas você for tirar, você já esqueceu metade das coisas que ele falou. Por causa do nervosismo, por ter recebido muita informação. Então pergunta. Aliás, se essa entrevista for presencial, não dá para fazer muito o que eu estou falando. Mas se ela for remota, anota enquanto ele está falando. Pode anotar, você vai olhar para o lado, ele vai ver e pode falar. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou escrevendo algumas dúvidas depois para a gente poder voltar a elas, ok? Me desculpa, porque você não vai estar olhando para a câmera. E eu já disse isso, inclusive tem um vídeo aqui em cima falando sobre esses detalhes de entrevista remota. Mas enfim, você pode anotar. E aí, antes de você começar a falar sobre você, você faz as perguntas se ele assim te permitir. Mas pode perguntar. Depois que você fizer todos os esclarecimentos, tirou suas dúvidas sobre a empresa ou sobre a oportunidade, aí você começa a falar sobre você. Porque senão você vai acabar esquecendo das coisas. E são pontos importantíssimos, vitais, para que você possa depois formular algumas colocações dentro da entrevista. E muita gente negligencia isso. Então vamos lá, recapitulando. E aí, de novo, por que o segundo formato é mais fácil? Porque você primeiro vai falar e depois ele vai falar. E aí, na sequência, você já pode fazer as perguntas, tá certo? As coisas vão estar frescas na sua cabeça. Não vai ter um intervalo entre ele falar, você se apresentar e depois você fazer as perguntas, que é no primeiro formato. Então, se for no primeiro formato, se ele começar a falar sobre a empresa, sobre a vaga, enfim, diga para ele, olha, desculpa, se for remoto, né? Desculpa, eu estou aqui anotando. E se não for remoto,
presta atenção e aí fala, posso tirar algumas dúvidas que eu tenho sobre a sua apresentação da empresa, da vaga? Ele vai falar, claro, e você tira. Depois você fala sobre você. Isso é muito importante. Você perde determinadas chances de fazer umas perguntas fundamentais para o entrevistador. Então essa é a dica número 1. Bom, a dica número 2 é sobre exatamente essa parte em que você vai começar a falar. Olha só, eu já falei para você que eu já participei de muita entrevista, ou sendo entrevistado, ou sendo entrevistador. Quando a gente, entrevistador, eu como entrevistador, dou a palavra para o candidato e peço para ele falar um pouco dele, meu Deus, acontece cada coisa. Acontece de eu já estar ouvindo uma pessoa, às vezes, por 20, 30 minutos. A pessoa não para de falar. Ela dá uma riqueza de detalhe tão grande que, assim, na metade da colocação dele, eu já estou ali doido para que ele pare de falar. Porque tem que ter uma interação. Se você só fala, não vai funcionar. A entrevista é feita justamente para ter uma interação. Você está se vendendo. Então, primeiro, quando o entrevistador te der a palavra para falar, me fale um pouquinho sobre você, comece primeiro falando pelo seu lado pessoal. Falando assim, quantos anos você tem, onde é que você mora, ou de onde você veio, se você mora num lugar diferente de onde você veio, o que você fez de formação acadêmica, muito em linhas gerais, não precisa voltar em ensino médio, é faculdade, a não ser que você esteja vendo esse vídeo e esteja no ensino médio para um estágio, aí sim, vale a pena. Enfim, se você é casado, se você tem filhos, mas não precisa falar nome da mulher, nome dos filhos, quantos anos tem, não precisa. Depois que você falou esses dados básicos seus, você vai falar sobre as suas características. Olha, eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu tenho uma fácil aprendizagem, eu sou uma pessoa que gosto de ir atrás das informações, sou extremamente proativo, eu tenho uma facilidade muito grande para trabalhar em time, em equipe. Assim, fala das suas principais características. E depois você fala da sua experiência profissional, sabendo que lembro que isso que eu vou falar é a mesma coisa do currículo, porque eu já vi currículos que pessoas mandam para mim, colocam aqui nos comentários dos vídeos, em que você tem que começar pela sua atividade, pela sua experiência mais recente, ou seja, inclusive aqui está trabalhando, caso esteja, e vai descendo até a primeira. Agora, se a sua primeira, você é um profissional experiente, você passou por 18 experiências, não precisa citar as 18. Coloque as experiências que tenham a ver com esta vaga que você está se candidatando. Não adianta você estar se candidatando a uma vaga de auxiliar contábil e você foi vendedor no início da sua carreira. Não faz sentido. Apesar de ele esclarecer, conseguir tirar algumas nuances ali, mas se o currículo, a não ser que sejam poucas, né, como eu já falei, mas se forem muitas, não precisa voltar. Você é uma pessoa, sei lá, de 40, 45 anos, você vai falar de uma experiência que você teve 18 anos que não tem nada a ver com a vaga. O seu currículo vai parecer um livro. E na hora da entrevista a mesma coisa. Agora, pelo amor de Deus, não fique aqui falando tudo no detalhe. Você precisa ser esperto. Você precisa deixar espaço para o entrevistador te perguntar, porque você quer ser submetido a desafios, a questionamentos. Então você tem que dar espaço para ele fazer uma pergunta, para ele ver que você se saiu bem na resposta. Se você falar tudo, vai virar um monólogo. Ele vai fazer depois, e aí eu já vou para a dica número 3, que tem outro vídeo aqui em cima que eu tô deixando, seja simpático, seja, assim, carismático, procure fazer uma relação sadia, não fique sisudo, sério, fechado, nada de braço cruzado, perna cruzada, sorria, responda com leveza. Carisma é importantíssimo. Essa é a dica número 3 que as pessoas não entendem isso. O entrevistador, ele também fala. Eu já recebi feedbacks de entrevistas feitas por outras pessoas para eu avaliar que as pessoas que entrevistaram anteriormente falou, é uma pessoa super simpática, uma pessoa carismática. Então o entrevistador coloca isso nos feedbacks dele quando o processo vai evoluindo. Então não fique ali fechado. Eu sei que o nervosismo toma conta, mas não fique ali fechado. Procure ser feliz. Você está feliz, você está se candidatando a uma vaga de emprego. Então vamos lá, assim, entenda bem. Anote as perguntas, ou então grave as perguntas, faça aquela colocação de se você pode esclarecer depois as suas dúvidas, depois que o entrevistador fizer alguma coisa. Ah, e outra coisa, quando você falar, esse espaço que você tem para falar,
Marco, quanto tempo? Não tem um tempo determinado, mas não leve mais do que 5 a 8, 10 minutos falando sobre você. Senão, o entrevistador vai perder o interesse em você. Sabe aquela história de que um filme prende o telespectador nos primeiros minutos? Então, você tem que fazer uma interação com ele para começar já num ponto bom e ir subindo o nível da tua entrevista ao longo do tempo. Mas isso ao longo do tempo não pode ser meia hora, senão não dá tempo. Ele não vai conseguir interagir. Você tem que deixar espaço para ele te fazer as perguntas. E seja simpático e não fique gastando energia com... Porque vão ter aquelas perguntas tradicionais. Aliás, eu estou deixando aqui em cima também a playlist com todos os vídeos sobre como é que você se vê daqui a X anos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, por que eu devo te contratar. Isso tudo tem nessa playlist que eu coloquei aqui em cima. Então, assim, procure fazer as coisas de forma coordenada. Eu tenho certeza que se você prestar atenção nesses 3 pontos que eu falei, você vai se diferenciar dentro da entrevista de emprego e você vai conseguir sucesso com a tua tão sonhada vaga, tá bom? Então, de novo, se inscreve, aproveita, né? Deixa aquele like, curte, ativa aí o sininho, comenta e compartilha e até o próximo vídeo.